Depois de decidir bancar Zubeldia, o novo alvo de ameaça no São Paulo é Carlos Belmonte. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais bastidores dessa história e fala também de Leila Pereira. Presidente do Palmeiras resolveu provocar os rivais paulistas às vésperas do Super Mundial. Quero falar também sobre Gerson, meio atacante do Flamengo, que já se acertou com Zenit, virou alvo de ameaças e o problema é que tem sobrado também para familiares. Já Jorge Salgado, ex-presidente do Vasco, virou uma ameaça à recuperação judicial do Cruz Maltino. Quero falar ainda sobre John Textor, rebatendo o ex-técnico do Botafogo, tudo sobre Ronaldo Fenômeno e a visão dele a respeito do Mundial de Clubes. Quero contar também sobre um bom negócio feito pelo Galo nos últimos dias, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, nessa você deve confiar. Minha sugestão para a noite dessa sexta-feira, Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, tem Palmeiras e Fluminense, o Palmeiras melhor que o Fluminense, joga dentro de casa, até por isso estou colocando R$100 para voltar em R$139. Para pegar essa dica é super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados e automaticamente esse bilhete aparece, aí você escolhe o valor que quer apostar para fazer sua fezinha. É só importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade, beleza? Só para completar, um lembrete importante, muita gente me pedindo uma série de dicas, querendo saber mais a respeito desse trabalho de apostas esportivas. Na semana que vem teremos novidade bem legal, você não perde por esperar. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Neymar, que vai sair de férias junto do restante do elenco do Santos. Você sabe, o Campeonato Brasileiro e demais competições param por um mês por conta da disputa do Super Mundial. O Neymar deve passar alguns dias de férias nos Estados Unidos, mas prometeu aos dirigentes santistas que vai continuar trabalhando fisicamente para não perder capacidade no retorno aos treinos. Já o Real Madrid anunciou a contratação do meio atacante Franco Mastantuono. Esse é um meio argentino de 17 anos de idade do River Plate, operação que pode chegar a 60 milhões de euros, incluindo também todos os impostos. Você lembra de Fernando Muslera, goleiro muito tradicional da seleção uruguaia? Pois ele é novo reforço do Estudiantes de La Plata, defendeu por mais de uma década um time na Turquia e se acertou nas últimas horas com o Estudiantes, contrato assinado até dezembro de 2026. Para fechar o giro de notícias, contar aqui Emerson Palmieri, lateral esquerdo brasileiro que já chegou a defender a seleção da Itália, está fora dos planos do West Ham e procura um clube para jogar na próxima temporada. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. Ao longo da semana cheguei a contar para vocês que o Galo poderia ter lucro com Bryan Palacios se o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos decidisse comprá-lo. Agora bora trazer todos os detalhes e acertos sobre esse contrato de empréstimo. Só para lembrar que no ano passado o Galo comprou o jogador do Atlético Nacional gastando algo na casa dos 16 milhões e 600 mil. Essa grana inclusive ainda está sendo quitada. Pois bem, o Atlético acaba de emprestar o Palacios para o Al-Ahly por 2 milhões e 200 mil reais. Empréstimo de uma temporada. E se o Al-Ahly quiser ficar com o jogador em definitivo, vai precisar desembolsar mais 27 milhões de reais. Ou seja, a operação de empréstimo mais compra custando quase 30 milhões de reais, com a lembrança de que o Galo desembolsou cerca de 16 milhões e 600 mil para contratá-lo. Com detalhe, a operação de compra equivale a 70% dos direitos econômicos. Só para completar, e também é importante lembrar que o Palácio estava completamente fora dos planos do técnico Cuca e não seria aproveitado no Brasileiro, nem na Copa do Brasil, muito menos na Sul-Americana. Hora de falar sobre as previsões de Ronaldo Fenômeno para o Super Mundial de Clubes. O ex-dono do Cruzeiro e alguém muito ligado ao Corinthians até por conta da sua passagem bastante legal como centroavante alvinegro, ele fez previsões e afirmou que é muito bacana ver 4 clubes brasileiros disputando o Super Mundial. O Brasil é de longe o país com mais representantes. A gente também tem vários outros países com 2 representantes, mas ninguém perto dos 4. Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense serão os times brasileiros que começam a participar do torneio a partir desse domingo.
Pro Ronaldo Fenômeno, aquele que tem mais chances é o Palmeiras. Abre aspas pro ex-jogador, o Palmeiras é o time brasileiro com mais chances na primeira fase e com grande possibilidade de, mais uma vez, estar entre os finalistas. Ronaldo se baseia para fazer essa previsão nos adversários do Palmeiras na fase de grupos. Verdão está no grupo A, ao lado de Inter Miami, Al Ahly do Egito e Porto de Portugal. A grande diferença do grupo do Palmeiras para os demais se dá pelo time europeu. O Porto está bem distante, por exemplo, do Chelsea, que faz parte do grupo do Flamengo, de Atlético de Madrid e PSG, que fazem parte do grupo do Botafogo, e do Borussia Dortmund, que faz parte do grupo do Fluminense. Para você, qual brasileiro tem mais chance de ir mais longe? Use espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre John Textor, o dono do Botafogo, resolveu aparecer para causar mais uma polêmica. Textor usou suas redes sociais para rebater o ex-técnico do Botafogo, Arthur Jorge. Segundo o Arthur Jorge, era possível que ele permanecesse no clube. Você vai lembrar que depois de ganhar Brasileiro e Libertadores da América, o Arthur Jorge deixou o Botafogo para treinar o Al Rayyan. Na oportunidade, todo mundo imaginou que a questão financeira pesou. Segundo o Arthur Jorge, pesou mesmo, mas também porque o Botafogo não teria se esforçado para manter o treinador com um salário maior. O Arthur Jorge disse nessa entrevista que pelo menos outros 7 treinadores da Série A ganhavam mais do que ele. Até por isso ele sentiu que precisava ter um reajuste importante para permanecer, algo que o Botafogo não ofereceu. O Textor respondeu a essa matéria afirmando o seguinte: se você não quer que a verdade seja dita, pare de falar. Esse momento no Mundial é só para os escolhidos. De fato, não é um bom momento para o Arthur Jorge vir resgatar esse tipo de coisa, né? O Botafogo está muito perto de disputar a competição mais importante da temporada e o Arthur Jorge quis pegar uma carona. Mas reparem na forma como o John Textor colocou. Se você não quer que a verdade seja dita, pare de falar. Ameaça real, ameaça pesada do dono do Botafogo, que está devendo para Deus e todo mundo. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. O ex-presidente do clube, Jorge Salgado, ameaça melar a recuperação judicial que o Vasco trabalha nos bastidores e também na justiça há meses. Projeto do Pedrinho, presidente do clube, que inclusive deu seus bens como garantia. Segundo uma matéria do jornal o Globo, o Jorge Salgado está bastante incomodado com o deságio que ele terá de aceitar caso essa história vá adiante. Hoje o Vasco deve ao ex-presidente cerca de 25 milhões de reais. E o Jorge Salgado perderia bastante dinheiro e receberia essa grana que sobrasse em muitas parcelas a perder de vista. Até por isso o Jorge Salgado, segundo o Globo, tem tentado convencer outros credores a recusarem o plano apresentado pelo Vasco. Se não houver aprovação, o Vasco volta a estaca zero, a recuperação judicial não sai do papel e fica praticamente impossível tocar o clube. Com a lembrança de que o Vasco contava com o dinheiro da 777, mas assim que o Pedrinho vai ao poder via ação na justiça e saca o pessoal da 777, logo de cara a empresa americana deixa de colocar 270 milhões de reais que estavam previstos para a temporada passada. Desde então, o Vasco sofre com inúmeros problemas financeiros. E até no dia seguinte é uma grande apresentação com vitória contra o São Paulo por 3-1. Sempre tem uma notícia ruim para ser dada sobre o Cruz Maltino. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre Gerson e a decisão do meio atacante de trocar o Fla pelo Zenit segue repercutindo e causando problemas. A mãe da filha do Gerson, que tem apenas 9 anos de idade, revelou que ela tem sido ameaçada nas redes sociais. Tudo porque o atleta decidiu sair do Flamengo para ir jogar na Rússia. A Grace, que é a mãe da filha do Gerson, fez o seguinte desabafo também nas redes sociais: respeitem, por favor, Giovana é só uma criança. Para quem gosta da Gi, eu, como mãe, irei tirá-la das redes sociais e darei um tempo por aqui. É muita gente sem noção. A Giovana já sabe ler e a partir do momento que tudo isso está acontecendo, começa a afetar a minha filha. Eu entendo que é hora de parar. Obrigada e que Deus abençoe, foi o recado. Se você é torcedor do Flamengo e resolveu atacar o Gerson por meio da filha dele, você está completamente fora da realidade. Isso é uma questão
humanitária. A filha dele não tem nada a ver com isso. Primeiro que nem o Gerson merece ser ameaçado. Ele tomou a decisão e por conta dessa decisão vai render ao Flamengo 25 milhões de euros. Não é que ele está saindo pela porta dos fundos ou sem qualquer remuneração para o Flamengo. Mas atacar o Gerson através da filha dele de 9 anos, para mim é um grande absurdo. E você, o que pensa sobre o tema? Onde vamos parar com essa política maluca das redes sociais? Só para completar sobre o Fla, De La Cruz tem chances muito pequenas de fazer parte da estreia do Rubro Negro na próxima segunda-feira, 10 da noite, jogo marcado contra o Esperance da Tunísia. Mais uma vez o De La Cruz com problemas físicos. Hora de falar sobre o Palmeiras. Leila Pereira resolveu tripudiar mais uma vez dos seus rivais paulistas. Tudo por causa da presença do Palmeiras no Super Mundial, sem que São Paulo, Corinthians e Santos estejam participando do torneio. Abre aspas para presidente, é um prazer enorme participar desse momento histórico, sendo que eu sou a única mulher presidente de clubes e a única representante do estado de São Paulo, enfatizou a Leila Pereira para reforçar as ausências dos grandes rivais. Leila completou, o Palmeiras sempre pensou em investimento, tanto de pessoas, de atletas e infraestrutura, não só visando o próximo campeonato, mas sim para ter uma longevidade de protagonismo, como temos tido. Estamos todos preparados, não com pressão, mas ansiosos para iniciar muito bem o torneio. Só para completar, Leila também foi perguntada sobre o assédio em relação a jogadores e também seu técnico, abre aspas para presidente. Todo ano e toda janela, nossos atletas e profissionais recebem interesses em todas as janelas. E eu não tenho receio nenhum, porque no Palmeiras o contrato tem validade. Só para completar, a estreia do Verdão marcada para domingo, 19 horas contra o Porto, o jogo mais importante do grupo. Preciso contar também que o Palmeiras foi multado por conta de cantos homofóbicos contra o Romero, além de arremessos de objetos e cabeças de galinha em derby contra o Corinthians, a soma de todas as punições, R$240 mil. Bora falar agora sobre o São Paulo. Contei para vocês no vídeo da manhã que apesar da enorme pressão, Zubeldia será mantido como técnico do São Paulo. A diretoria tricolor entende que a demissão do treinador argentino não seria justa por conta de uma série de desfalques. Tem a questão financeira da multa de 5 milhões de reais, além da falta de boas opções no mercado. E diante dessa decisão, a primeira consequência, pressão grande pela demissão de Carlos Belmonte, que é diretor de futebol do São Paulo. Ele nem poderia ser demitido, né? Até porque é um cargo de diretoria, sem remuneração. Júlio Casares precisaria abrir mão dos serviços do Carlos Belmonte. Por trás dessa pressão que vem especialmente de gente do conselho e alguns diretores, também tem o aspecto político que é importante de ser dito. A eleição para o próximo presidente vai acontecer em dezembro do ano que vem e o Júlio Casares não pode participar do pleito. Carlos Belmonte seria, na teoria, o sucessor natural do Júlio Casares. E muita gente, até do grupo da situação, que é contrária ao Belmonte, tenta surfar nessa onda para tirar o Belmonte do futebol e, por consequência, também da chance de concorrer à presidência. Eu posso assegurar que Carlos Belmonte e Júlio Casares já estiveram mais próximos. Nos últimos dias, semanas, houve um distanciamento. Mas imaginar que o Casares abriria mão do Belmonte, afastando ele da política e também do futebol nesse momento, me parece algo maluco. Se o Casares não teve coragem para demitir seu técnico, atendendo a um pedido de praticamente 90%, 95% dos torcedores, não acho que ele arranjaria essa sarna para se coçar dentro do Conselho Deliberativo e também com associados, até porque o Belmonte, embora tenha alguns desafetos, tem muita gente que também o defende dentro do São Paulo, mas na parte social e política. Diante desse cenário, a tendência é que o Casares tente amenizar a crise e manter tanto o Zubeldia quanto o Carlos Belmonte. Só para completar, é importante registrar que o presidente da Independente, o Baby, fez mais um vídeo afirmando que o risco de Série B é real, que se o São Paulo não abrir o olho e fizer pelo menos 4 contratações, esse time envelhecido e que acabou perdendo muitos jogadores por lesão, pode ser rebaixado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. A pergunta que eu deixo para você é, esse risco é real? Você teme essa situação? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Deixa eu só registrar a frase do Baby. Com esse elenco, o São Paulo não ganha Libertadores, não ganha a Copa do Brasil e vai para a Série B. É inadmissível perder daquele jeito para um time que caiu 5 vezes para a segunda divisão, fazendo referência ao Vasco
e a derrota por 3-1 dessa quinta-feira. O Baby termina, a gente não conseguiu jogar bola, fecha aspas. E aí, você tá do lado de quem? Como é que você vê essa crise no São Paulo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde, por volta das 7 da noite. Tem programa do Nicola. Tchau!